estamos então aqui em mais um talk show hashtag por elas, que essa é uma ação do mês da mulher, pelo Ibajude do hashtag por elas, que mulheres que inspiram. E também eu gostaria de informar que dia 29 de maio faremos o lançamento do nosso livro hashtag por elas, tão esperado, e acompanhe para que vocês possam participar. Aqui então esse talk show é para realmente criar uma conexão entre mulheres que inspiram. E olha só que eu estou aqui hoje com a nossa presidente da UAB Mato Grosso, doutora Gisela, que eu vou fazer o comentário aqui do seu currículo. Doutora Gisela Alves Cardoso é advogada, graduada na Faculdade Unic e pós-graduada na UFMT. É especialista em Direito Empresarial pela UFMT. É professora universitária de 2007 a 2017, foi professora. Sócia do escritório Cardoso e Cardoso Advogados. Foi secretária-geral adjunta da OAB Mato Grosso 2015 e 2018. Foi vice-presidente da OAB Mato Grosso 2019 e 2021. Coordenadora adjunta do Colégio de Presidentes das Seccionais. Presidente da OAB Mato Grosso Gestão 2022-2024 e é a atual presidente da OAB Mato Grosso Gestão 2025-2027. É com grande alegria, doutora, que eu, primeiro te agradeço muito estar aqui conosco, essas mulheres incríveis que vão nos ouvir, né? Eu tenho certeza que o recado aqui que você vai passar pela sua inspiração, pela sua história de vida, vai trazer, assim, muita inspiração para outras mulheres também. Então, vou te passar a palavra e a gente vai comentando aí um bate-papo. Eu gostaria de saber, assim, primeiro, né, se você quiser falar onde você nasceu, qual que era a sua intenção, se você queria estudar direito, fica à vontade. Olá, primeiramente, obrigada, doutora Suzy, pelo convite, uma alegria, uma satisfação estar aqui no hashtag por elas, né? E eu tenho sempre muita alegria, muita satisfação em participar, né, de eventos, de ações, de conversas, de lives, enfim, de todo movimento que vise dar destaque para as mulheres, falar do fortalecimento das mulheres, da participação cada vez maior das mulheres nos espaços de poder, nos espaços de decisão, né, na vida profissional como um todo. Então, muito obrigada, né, pela oportunidade, já destacando que você também é uma mulher que muito inspira, né, que inspira outras mulheres, outras advogadas, que me inspira, inclusive. Obrigada. E falando um pouquinho de mim, eu sou paulista, né? Do interior de São Paulo, nasci em Presidente Prudente, né? Mas vim para o Mato Grosso ainda muito criança. Eu vim para o Mato Grosso com 5 anos de idade. Meus pais vieram para cá, fomos morar em Colíder. Colíder é uma cidade lá no norte do estado de Mato Grosso, fica a 600 quilômetros da capital. E quando nós fomos para Colíder, isso lá nas idas da década de 80, era tudo muito difícil, doutora Suzy, né? Nós não tínhamos asfalto, para você ter uma ideia, de Cuiabá a Colíder era estrada de chão. Então, meu pai, caminhoneiro, nós demorávamos 5 dias para chegar de Cuiabá a Colíder. Colíder não tinha energia elétrica, era energia de motor, não tínhamos telefone. Então foi assim que eu chego no Mato Grosso, realmente no momento em que tudo estava iniciando, né? E então me criei em Colíder, ali estudei, fiz meu ensino médio, o segundo grau na época. E quando eu termino, então, esse segundo grau, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, eu sempre quis aprender mais, buscar conhecimento. Então, ali em Colíder, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Eu falo que desde dos cursos de inglês, datilografia, curso de bordado, de Ai, que crochê, de doce, maravilha, viu? Tô falando tudo que é apresentada fazer, eu mesmo. fazia. Ai, que E aí, maravilha. quando eu termino, então, o segundo grau, não tinha mais o que fazer, aí eu venho para a capital, para Cuiabá, para fazer a faculdade. E eu tinha, assim, um desejo, uma vontade de fazer direito, né, de ser advogada. Eu sempre busquei esse senso de justiça, de luta, de sempre foi muito forte em mim. Então, eu sempre tive esse desejo de fazer direito e prestei vestibular aqui, terminei
fazendo a faculdade aqui, me casei, formei Já e ficou em aqui Cuiabá estou. mesmo, né? Eu já fiquei em Cuiabá, eu vim para Cuiabá em 96, então já são quase 30 anos, né, aqui em Cuiabá. Fiz a faculdade, me tornei advogada e desde o início eu sempre busquei prestar serviço ou estar perto da ordem, né? Eu sempre tive uma ideia de que a minha instituição ela precisa ser forte para que a minha profissão também o seja. Então, desde o início, eu sempre participei da OAB, participei muito de comissões. Primeiramente, as comissões geralmente são a porta de entrada, né? Verdade. Participei de comissões, fui relatora do TED, até concorrer ao primeiro cargo de diretoria lá na eleição de 2015, quando eu fui, então, eleita secretária-geral adjunta. E foi lá que eu te conheci também, que eu fiquei assim Foi mais lá que nós nos próxima, conhecemos, né? Já é quase, verdade. já vai fazer 10 anos, né? É Né? isso E aí, mesmo. ali naquela gestão, Suzy, né, eu sou muito intensa em tudo que eu me proponho a fazer. Então, ali eu trabalhei muito, eu viajei, eu conheci o estado inteiro, eu participei de todos os colégios presidentes, eu participei de todas as sessões do conselho. Então, quando a gente termina aquela gestão, aí vem, né, eu falo que veio de fora para dentro a possibilidade de eu vir como vice-presidente. Então, vem, olha, Gisela tem que vir vice-presidente, vice-presidente. Então, eu venho na gestão seguinte concorrendo como vice-presidente. Somos eleitos, faço uma gestão como vice-presidente. E aí, ao final desse mandato, aí começam né, eu brinco que é as prévias dentro da OAB, e eu coloco meu nome à disposição. Então, sou eleita presidente da OAB Mato Grosso, quase 30 anos depois que a OAB Mato Grosso teve a sua primeira mulher presidente, desembargadora Maria Helena Povas, e agora, né, graças a Deus e à vontade da advocacia mato-grossense, então, reeleita para o meu segundo mandato como presidente da OAB Mato Grosso, o que para mim é uma grande responsabilidade, e uma honra enorme em poder representar essa classe, essa profissão que eu tanto amo, que eu tanto admiro, e também ser uma representante das mulheres, né? As advogadas ocupando um espaço importante, porque a gente sabe, né, de todas as dificuldades e barreiras que nós enfrentamos. Eu vou puxar a sardinha aqui porque eu admiro demais o trabalho da doutora Gisela e, assim, essa multifacetas, né, da sua performance como presidente, como pessoa, como mulher, inclusive advoga, né? Eu sei que acho que você nunca parou, Muito. foi professora por muitos anos, foi mãe, né? É mãe. Então, Sou isso que a gente mãe. queria saber, assim, como é que você dá conta de tudo isso ao mesmo... gente, eu acompanho ela, pode... acho que é arroba doutora Gisela Cardoso, né? Arroba Gisela Cardoso, o Instagram da doutora Isso, Gisela. arroba Você não Gisela consegue Cardoso. acompanhar ela, porque ela não está em todos os lugares, quase ao mesmo tempo. Impressionante. Parabéns, doutora, por ser, né, tão dinâmica assim. Como é que você consegue realmente lidar com isso? Eu brinco, Suzy, eu falo que ao final tudo dá certo. Então, eu acho que o segredo é você não pensar muito, é você não fazer muitos planos, é você ir fazendo e deixando as coisas acontecerem, que ao final tudo dá certo. Mas assim, eu tenho em casa um marido que me dá muito apoio, o pai do meu filho que é muito presente, e isso a gente sabe que faz a diferença na vida da mulher. Né? A mulher, quando ela não tem a rede de apoio, a mulher, quando ela não tem um suporte familiar, sem dúvida nenhuma, fica mais difícil. Então, eu preciso fazer esse reconhecimento que eu tenho em casa, né? Um marido que me apoia, um pai, né, do meu filho muito presente, e sem dúvida nenhuma, isso também é um dos grandes motivos para que eu possa estar realizando tudo que eu estou realizando hoje. Da mesma forma, no escritório. Né, tenho uma boa equipe, o meu sócio, que é o meu marido também, Olha aí. é muito presente, né? Então, eu acho que isso tudo são os apoios, as redes que a gente consegue construir para poder seguir em frente e trabalhando. Tem um filho que entende muito também, e ele é muito. O João gosta muito de tudo que eu faço, ele admira, e isso é muito legal também.
E assim, como eu disse, termina que as coisas vão acontecendo e ao final, como eu brinco, tudo dá certo. Nós participávamos hoje do Summit, que vai também agora nesse mês, de alusão às mulheres, né? Nós comentávamos que a rede de apoio é importante, que a gente sabe que, infelizmente, tem várias mulheres que dão conta de tudo sozinhas, né? Às vezes não tem uma Isso, mãe, não tem um pai, é, não tem o próprio pai do filho para ajudar, né? Se isso. sobressaem, assim, com terceiras pessoas que, né, acabam que realmente ajudam. E não é fácil, é uma tarefa árdua, super difícil, porque você tem todas as suas organizações para fazer em casa, né? Porque você tem que ainda cuidar da casa. Porque às vezes, né, você E a tem gente, uma pessoa lá, uma secretária do lar que ajude, mas ainda tem as coisas domésticas, ainda tem o trabalho, que ainda que tenha terceiros, você, né, doutora, eu vejo você sempre atuante. Hoje, acredito que você estava aí no tribunal, fazendo uma defesa oral, e tem que advogar, né? Ela fala muito bem por nós, advogados aqui da Seccional Mato Grosso, mas ela também atua. Então, isso que é admirável na sua pessoa, né? E essa simplicidade toda. Quando eu fiz o convite a ela, ela, não, Suzy, pode, né? Eu falei, nossa, que tão feliz, porque é tão bom, né? Você poder chamar. Eu sei que a agenda, assim, tá super lotada, ainda mais agora no início de ano, que tem é, várias posses de diretorias que você, né? É super presente, gosta de estar presente em quase que sim, praticamente todos, eu acho que você vai em todos, né, doutora? É em difícil, todas, você não faço manda ninguém, ó, tá com a questão. voz rouca, cansada, né, mas está firme e forte. Hoje é, né, um meio de semana aqui corrido e você está É. aí. Parabéns, doutora, por ser tão dinâmica e eu nunca vou esquecer de um dia que você fez, acho que foi eu não me lembro bem, mas foi na frente de uma delegacia de Cuiabá, que era para fazer um desagravo, acredito eu. E aquele vídeo, ele bombou, assim, eu acho que foi tão característico, assim, eu falei, nossa, essa mulher é porreta mesmo. Essa é a nossa representante. Eu falei, quero ser igual ela. A gente não consegue ser tão igual, né? Mas a gente se inspira, porque, assim, pela sinergia, por ser tão enérgica, mas com muita educação, sempre, né? Atendendo a todo mundo. Gente, eu falo, quando vai tirar foto com ela, sempre com esse sorriso, está super cansada, mas está sorrindo. E, É. e vai nos inspirando, porque às vezes as pessoas, né, ficam quietinhas no canto, é o que nós falávamos também hoje, que tem tantos potenciais, né, e às vezes deixam até se deprimirem, porque um homem falou mal, outra própria mulher falou mal, né, eu acho que as mulheres têm que automaticamente se carregarem puxando outras mulheres, né, esse é o objetivo também do nosso hashtag por elas. E a gente tem, Suzy, uma mulher, em regra, a gente tem uma característica de ser muito perfeccionista, de querer estar presente em tudo, né? E muitas vezes nós deixamos, né, ou não nos encorajamos a nos apresentar para fazer algo exatamente com medo de não ser perfeita, com medo de não dar certo. Então, acho que as mulheres, a gente precisa, se colocar mais à disposição, a gente precisa acreditar mais, né, no nosso próprio potencial, porque a gente pode ir muito mais além. E se a gente errar, tudo bem, porque nós vamos errar, né? Porque os Ser homens humano, erram, né? isso é normal, mas a gente se culpa muito. Coincidentemente, eu estava hoje aqui em Cuiabá com uma advogada de fora do estado e ela veio fazer um trabalho, uma sustentação no tribunal, e ela estava muito angustiada, porque ela falava: olha, eu tenho um bebê de 1 ano e 5 meses, e é a primeira vez que eu viajo e deixo o meu filho com o Nossa. meu marido sozinho. E eu falava para ela, falei, doutora, fique tranquila, ele vai dar conta, o bebê vai estar bem, você vai chegar hoje à noite e ele vai estar bem. Né? Então, a mulher ela tem muito disso, de querer estar presente em tudo, de querer tomar conta de tudo, e a gente precisa, né, conseguir delegar, confiar, né, e acreditar que a gente pode ir além, que a gente pode entregar aquilo que a gente deseja, nos colocar à disposição. Eu falo muito disso, Suzy. A mulher precisa se colocar à disposição. Muitas vezes a gente espera que as coisas aconteçam, mas se nós não colocarmos à disposição, a gente não vai poder avançar. Né? Então, encorajar, se colocar à disposição e acreditar. Eu acho que isso é o que faz a grande diferença e isso vem me movendo, né, na minha vida para que eu possa estar sempre aí avançando
e, claro, trazendo outras mulheres. Eu sempre falo, você já deve ter me ouvido falar, onde estão as mulheres que não estão aqui em cima? Exatamente. Venham para cá, porque esse espaço também é nosso. E eu penso que desde quando você assumiu essa posição, né, de diretoria, desde quando era secretária, eu imagino que você tenha trazido outras mulheres, porque nós somos um número muito grande aqui no Mato Grosso de mulheres advogadas, acho que até um número maior que tem do que de homens, e a sua diretoria, aqui da sucessão que eu estou, que é a 22ª, a Hã? maioria sempre são as mulheres, né? Eu acho que é por Sim. conta disso, porque a gente se inspira nas mulheres que estão à nossa frente, né? Nós temos mulheres no tribunal, nós temos mulheres no CNJ, nós temos mulheres em altos patamares da justiça. Por quê, né? Porque alguém tomou a frente que inspirou outras mulheres também, né, doutora? Eu falo que eu vejo uma grande diferença de quando a gente começou lá em 2016 para hoje, né, da participação feminina. O AB sempre foi um ambiente muito masculino, e eu não vou nem usar a palavra machista, eu vou dizer masculino, né? E quando nós começamos, ainda não tinha ali as cotas, depois vieram as cotas de 30%, depois veio a paridade, e hoje a gente vê uma participação maciça das mulheres na gestão, nos conselhos, à frente das comissões, e eu fico muito feliz quando eu olho para trás e vejo que nos últimos 9, caminhando para os 10 anos, eu também fiz parte dessa transformação. E bom, doutora, tudo que nós falamos aqui, a gente sabe, né, que já até teve fala sobre isso, mas a dificuldade, assim, ainda que você consegue observar, ainda que você, sendo já uma posição feminina de destaque, graças a Deus, né? Eu sou muito fã, mas tem dificuldades que ao longo do tempo vai melhorando, mas ainda existe. Quais que você poderia destacar? Ah, Suzy, a gente enfrenta e acredito que não há aquela mulher que ocupe um lugar de destaque, de poder, de decisão, que não tenha enfrentado em algum momento um ato de discriminação, um ato de machismo mesmo, né? Nós vivemos numa sociedade que ainda tem as características, né, tem raízes machistas, raízes no patriarcado. Então, não raras às vezes, sim, nos deparamos, né? Eu me lembro de algo que me marcou muito na primeira eleição, quando eu concorri para presidente, né? Um advogado que falou para mim: eu não voto em você porque você é mulher, Olha aí. então, expressamente. Aí eu disse para ele, falei: isso eu não posso mudar, né? Graças a Deus, Amém. né? Verdade. E isso para mim foi muito forte, porque eu entendi naquele momento que não importasse, não importaria o que eu fizesse, né? Eu poderia ter a melhor proposta, eu poderia ser a melhor gestora, mas nada importaria, porque para ele o fato de eu ser Bastava mulher não me autorizava ou não me credenciava a participar, né, a concorrer como presidente, né? E ele tomara que ele completa tenha essa mudado frase. de opinião já, né? De Ele repente. completa essa frase dizendo assim: a advocacia mato-grossense não está preparada para ser comandada por uma mulher. Né? Tanto estava como reelegeu. Exatamente. E eu São os imagino que sejam desafios do essas dia a dia. dificuldades realmente, né, encontradas aí quase que diariamente por quase todas as mulheres, fora o preconceito, a questão salarial também, que muitas vezes, né, tem uma diferença muito grande. O homem pode ter um nível superior igualzinho, mas o valor, né, é maior do que o da mulher. E Sim. eu particularmente, eu prefiro estar trabalhando em escritórios, atendendo, do que ficar em casa, que eu acho que é um trabalho tão árduo, mais ainda do que eu estar no escritório, porque a gente aqui, a gente pensa, né, com a cabeça, assim, cansa o cérebro, mas que em casa tem um trabalho que ele é mais, eu acho que é mais, como que eu posso dizer, assim, desgastante, talvez, né, É, porque o serviço doméstico ele também não é fácil. E muitas das vezes tem essa dificuldade também. Então, essa seria o desafio, mas tem também as suas conquistas, né? Por você ser dessa forma, né? Agora teve a eleição recentemente, que a gente está falando aqui para o Brasil inteiro, mas que eu acho que serve aí de lição, que teve mais outras mulheres, eu não sei se foi um nível não foi parelho, né? Em relação a outras candidatas que também se reelegeram, ou a primeira vez se elegeram como presidentes, mas eu acho que nisso já vai se dando destaque, né, no nós Brasil. aumentamos.
Na gestão passada, éramos 5 mulheres presidentes, né? Foi histórico pela primeira vez. Nesta gestão, somos 6. Então, aumentou um. Apenas uma se reelegeu, que foi a presidente Daniela, comigo duas, né? Eu e a presidente Daniela Borges, na Bahia. As outras 3 não concorreram, né? Foram Ah, para o é porque Conselho não Federal, não concorreram. Eu ia falar já concorreram. porque não concorreram. Mas vieram outras 4. Então, hoje no Brasil somos 6. É um número ainda muito pequeno, Suzy, se nós pensarmos Sim, em 27 seccionais. Mas, por outro lado, temos um número a comemorar aqui sim, no nosso estado, né? verdade. Mato Grosso, pela primeira vez na história, tem um colégio de presidentes majoritariamente feminino. Das 29 subseções da OAB Mato Grosso, 18 são presididas por mulheres, Olha aí, né? maravilha. Isso é histórico e, como eu disse para você, eu Quase tenho muita unânime, né? alegria em ter participado dessa construção, porque quando eu Com comecei lá atrás, certeza. salvo engano, eram 3 mulheres presidentes, né? Temos 18 hoje, e isso é Não, muito isso é um recorde, gratificante. né? E tomara que se mantenha Sim, cada vez sim, mais. é. Então, nós já estamos encaminhando aqui para o finalzinho. Eu só queria agradecer mais uma vez a Roseli, a doutora Tassiane, a Ingrid, que nos auxilia aqui no hashtag por ela, e pela oportunidade de eu sou uma das diretoras de mídias sociais, de estar aqui, né, entrevistando grandes mulheres, e a doutora Gisela está aqui conosco. Para finalizar, doutora, gostaria muito que deixasse uma mensagem para todas as mulheres pelo mês, né, das mulheres, e a sua fala final. Bom, primeiro agradecer, doutora Suzy, e todas desse projeto aí, o hashtag por elas, muito, muito bacana, para mim é uma alegria, a oportunidade de estar participando, né? Estamos aí às vésperas do início do mês de março, um mês em que a gente sempre dá um destaque especial para as questões femininas, para os direitos das mulheres, mas, que eu sempre falo, é apenas um mês, a nossa luta, ela é todos os dias, né, de todos os meses do ano inteiro. E dizer, né, às mulheres, como eu disse aqui no decorrer da nossa conversa, se encorajem, se apresentem, acreditem que nós podemos sim ocupar os espaços que desejamos, podemos sim avançar, podemos sim estar nas mesas de decisões, mas isso só acontece quando nós nos colocamos à disposição, quando nós estamos disponíveis e prontas para enfrentar os desafios. E como você disse, Suzy, aqui durante a fala, esteja ao lado de outras mulheres, precisamos nos dar as mãos, precisamos caminhar juntas, né? Porque assim sempre seremos mais fortes. Então, muito obrigada, Suzy, mais uma vez, obrigada a todas do hashtag por elas pela oportunidade de estar com vocês aqui nesse bate-papo tão especial. Nós que agradecemos, então a gente fica por aqui. Doutora Gisela, muito obrigada mais uma vez, né? Sua agenda super lotada, mas Deus abençoe a sua caminhada. Fico muito feliz em estar ao seu lado sempre. Um abraço. Obrigada, Suzy. Até Um mais. abraço, um abraço.